Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Como eu disse, eu me interesso até o final do capítulo, e eu vou fazer menção depois de alguns versos, mas para abreviar, eu li apenas o verso até o verso 9. Meus irmãos, tem uma frase de Lutero, ele comentando o Salmo 147, que eu gosto muito. Ele diz assim: trabalhe e deixe-o no caso Deus, né? Então, trabalhe e deixe Deus dar os frutos. Trabalhe e deixe Deus dar os frutos. Se atender a nossa vocação é algo muito difícil por vezes, talvez o mais difícil é permanecer em nossas vocações. Porque nós temos dúvida em alguns momentos se estamos no caminho certo, se é aquilo que Deus deseja de nós. E reparem, eu não estou especificando vocação ministerial, eu estou falando da vocação para todos os crentes. Deus nos chama para o seu serviço em nossas profissões, aonde quer que Ele nos mande, aonde quer que Ele nos coloque. Então, nós, por vezes, temos dúvida com termos, e os termos são mais do que questões de semântica, a questão de conceitos. Por exemplo, nós podemos ter dúvida sobre se estamos sendo perseverantes ou estamos sendo teimosos. O que distingue uma coisa da outra? As coisas não estão bem. Eu devo perseverar ou a minha perseverança não é perseverança? Aquilo é teimosia. É covardia o que eu estou fazendo ou eu estou sendo sensato, prudente? Talvez nós mesmos e nossos cônjuges olhemos diferente. Eu posso achar que eu sou perseverante, minha esposa pode achar que eu sou teimoso, você pode achar que está sendo sensato, talvez o seu pai ache que você seja covarde. Como distinguir isso? Manifestação da vontade de Deus ou sacralização do meu desejo? Esta é a vontade de Deus ou simplesmente eu quero fazer e chamo Deus como alguém que vai convalidar o que eu quero? Tentação ou provação? Isto é muito difícil de distinguir. Deus não tenta a ninguém. E em meio às dificuldades, nós estamos sendo tentados ou provados. Calvino entende que a consciência de nossa vocação é extremamente importante, porque essa consciência nos impede de ficar vagando de um lado para o outro sem direção alguma. Então, a vocação de Deus é um princípio prático para que nós guiemos as nossas vidas e para que nós nos direcionamos para atender ao chamado de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu entro agora um pouco no contexto da carta para que a gente possa caminhar de forma mais compreensível. O apóstolo Paulo, ele esteve em Corinto pela primeira vez, o contexto disso é Atos capítulo 18, ele saiu de Atenas e foi para Corinto, lá se hospeda na casa de Priscila e Áquila, começa a pregar na sinagoga aos sábados, fazer tendas, esta era a sua profissão, até que Lucas e Silas podem ir para lá, e ele agora se dedica inteiramente à pregação do Evangelho. Ao que parece, Paulo não pretendia ficar lá muito tempo, havia problemas naquela cidade, é uma cidade difícil de fato, pela questão da idolatria e de um modo muito especial pela imoralidade. E a ideia que a gente percebe é porque a visão que Deus dá a Paulo é para que ele não se calasse, porque Deus tinha muito povo naquela cidade, ou seja, Deus tinha os seus eleitos ali.
Mas Paulo precisava anunciar o Evangelho, já que a pregação do Evangelho é o método estabelecido por Deus ordinariamente para alcançar o seu povo. E ele ali continua pregando o Evangelho, mas ele vai lidar com um povo e com a igreja depois extremamente arrogante e uma igreja imatura. Mas Paulo ficou 18 meses, pode parecer não muito tempo, mas foi o segundo lugar onde ele mais permaneceu. Ele permaneceu mais tempo em Éfeso, 3 anos, e aqui 18 meses. E ali ele começa a sua igreja, ou a igreja de Cristo. E ali nesta igreja nós vamos ver um conflito de judeus e gentios, cada um entendendo o Evangelho a partir de sua perspectiva, ou puxando o Evangelho para o seu desejo. Os gregos, eles queriam sabedoria, eles queriam erudição, eles viviam ainda numa memória antiga, de um período que foi de grandes pensadores, mas que já não existia há pelo menos 300 anos. Mas eles viviam ainda dessa tradição, de que ali era um lugar de erudição, de sabedoria, de cultura, de eloquência. Os judeus, eles diferentemente queriam sinais. Eles queriam ver sinais miraculosos. Vocês já observam um fenômeno, por exemplo, em Mateus 16, que fariseus e judeus que nunca estavam juntos, eles se unem para tentar a Jesus e pedir um sinal vindo do céu. Ou seja, eles gostavam de ver sinais. Nesta carta que Paulo escreve, ele vai usar duas figuras para a igreja. No verso 9, ele vai falar da igreja como lavoura e da igreja como edifício, porque ele diz no verso 9, edifício de Deus sois vós, e também diz, nós somos cooperadores da lavoura de Deus. Então, edifício e lavoura, e a partir dessas duas figuras, ele vai fazer algumas analogias para falar da igreja. Eu quero me deter mais especificamente nesta manhã, nessa figura da lavoura, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Então, nosso tema nesta manhã é sobre a lavoura de Deus. E uma das coisas que aprendemos logo neste texto é que dentro desta lavoura que simboliza a igreja de Deus, Deus usa os seus servos de forma extremamente graciosa. Vocês podem observar aqui no verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A igreja estava dividida entre lideranças, porque parece que quando você escolhe um determinado líder, você se identifica com ele e você é promovido juntamente com ele. Então a impressão que nós temos, observando a carta, é que alguns que gostavam de uma oratória mais refinada, preferiam Apolo, porque Apolo vinha de Alexandria, um grande centro intelectual, e Apolo é o único homem descrito nas Escrituras como sendo eloquente. Havia também aqueles que preferiam Pedro, porque certamente era um grupo de judeus, Pedro conviveu com Jesus Cristo, e havia outros que preferiam estar com Paulo, que começou aquela igreja. E Paulo começa a esvaziar este argumento, quando ele faz uma pergunta que poderia ser assim traduzida: o que é Paulo e o que é Apolo? Na realidade, ele não está perguntando quem é, ele está diminuindo isso, está dizendo, o que é Paulo, gente? Estão discutindo por nós o que é Apolo, o que é Paulo? Olha, nós somos servos de Deus que prestaram serviço. Então, a ideia é de que vocês saiam do conceito dos servos e passem a olhar a igreja, o serviço que é prestado. Porque no serviço de Deus, Deus se vale de pessoas pecadoras como nós, mas há o senso de humildade e ao mesmo tempo de soberania. Porque Deus é quem chamou Paulo, chamou a Apolo, chamou a Pedro, chamou inúmeros servos anônimos, como Deus o faz na história, mas Deus é quem é soberano. No verso 7 ele diz, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Nem o que planta, nem o que rega. Estão discutindo qual é o mais importante? Olha, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. E ele vai nos dizer mais ainda, do fato de que todos estão concentrados no mesmo propósito. No verso 8 ele diz, ora, o que planta e o que rega são um. Nós temos atividades diferentes
E essas atividades diferentes se completam dentro de um todo, se nós tivermos a visão da igreja como corpo de Cristo, ou da igreja como lavoura de Deus. E aqui há uma igualdade entre os cooperadores. No verso 9 ele vai dizer: porque de Deus somos cooperadores. Mas quem é mais cooperador? Ele não trata disso. Nós todos. As pessoas pelas quais vocês estão discutindo, inclusive eu, todos nós somos cooperadores. E quando nós vamos observar nas Escrituras, meus irmãos, nós temos inúmeros cooperadores que passam batido diante de nós como pessoas quase anônimas. Eu vou elencar aqui, só elencar vários nomes, e alguns deles possivelmente nós não nos lembremos. Eles estão na Bíblia, mas nós não nos lembremos. E esses personagens são designados de cooperadores. Eu não vou ler os textos, posso indicar, mas não vou lê-los, porque gastaria muito tempo. Todos os personagens que eu vou indicar são chamados de cooperadores, assim como Paulo e Apolo. Vejam só, Priscila e Áquila são chamados de cooperadores. Dois nomes que eu não me lembro de ter visto na igreja ainda. Deve ter, mas eu não me recordo. Mas quem sabe, a igreja tem muita criança. Bom, quem sabe? Urbano e Estaques. Urbano e Estaques. Está lá em Romanos 16, 9. Eles são chamados de cooperadores. Timóteo, Tito, são chamados de cooperadores. Um outro nome que eu gosto muito, acho bonito para o filho dos outros, é Epafrodito. Epafrodito é um nome magnífico. Essas irmãs da SAF da época, que não se entendiam bem, Evódia e Sintique, que Paulo fala para que elas pensassem concordemente. Ele fala de Evódia, Sintique e Clemente, e chama os três, já que tem um masculino aqui, chama os três de cooperadores, e nós passamos batido. Quem é Evódia? Assim, quem é Sintique? Mas aqui, Aristarco, Marcos, Jesus, todos eles são chamados ao mesmo tempo de cooperadores. Filemon é chamado de cooperador. Demas e Lucas são chamados de cooperadores. Então observe, meus irmãos, Deus se vale de pessoas, e nós podemos nomear algumas delas, lembrar de personagens aqui e acolá, mas estes personagens que aparecem, e aparecem pela graça de Deus, não há nenhum mal nisso. Estes homens foram assessorados por inúmeros outros que são cooperadores na lavoura de Deus. Então percebam um fato, meus irmãos: na igreja de Deus, Deus se vale graciosamente de homens. E quando eu falo homens, obviamente estou falando no sentido genérico. O que Deus exige dos seus cooperadores é a prudência, é a fidelidade no uso dos recursos que Deus nos tem dado. E Paulo vai falar: olha, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, ou sábio, construtor ou arquiteto. Deus me deu sabedoria pela sua graça, e eu lancei o fundamento. E outro vem e constrói sobre. Quando à frente, no capítulo 4, ele vai falar sobre os requisitos daqueles que servem, ele elenca um princípio, um requisito: é que cada um seja encontrado fiel, digno de crédito naquilo que nós fazemos. E a recompensa do nosso trabalho, onde está? Paulo mostra algo muito significativo. Ele mostra que a recompensa do nosso trabalho está associado ao trabalho, não aos frutos visíveis. Olha o que ele diz no verso 8: ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ele não fala segundo o seu próprio sucesso, mas segundo o seu próprio trabalho. Deus é que tem o seu critério avaliativo perfeito, porque é Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita, e é Deus quem nos usa no seu serviço. Então, nós temos nomes na história, importantes esses nomes, que serviram a Deus, e é quem honra. Mas certamente, meus irmãos, nós temos inúmeras pessoas, um número muito maior de servos que não aparecem, que seus nomes não são nem sequer lembrados, ou nomes que passaram e ninguém sequer registrou, ou pelo menos não chegou até nós. Mas Deus se vale de pessoas assim. Então a igreja não é composta apenas de pastor,
pastor, presbítero e diáconos. Esses são os homens que lideram a igreja pelo voto da própria igreja. Mas entre nós há inúmeras pessoas que fazem um serviço grandioso para a glória de Deus. Pessoas que estão orando, que não sabem se expressar publicamente, que não sabem cantar, mas oram constantemente pela igreja. Pessoas que fazem um serviço que não tem nenhum tipo de estatística ou não visível, mas Deus se vale desses servos. Bom, dito isso, há um outro aspecto dentro da lavoura de Deus, é que o crescimento provém de Deus. Observem do verso 5 ao verso 7. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A igreja, como eu disse, estava dividida. Havia partidos, e Paulo está dizendo claramente aqui que o que importa é a obra de Deus, o que importa é que o crescimento vem de Deus. Meus irmãos, nós podemos pregar intensamente, podemos distribuir folhetos, podemos fazer um trabalho social como essa igreja tem feito e fez de um modo especialíssimo no ano passado, depois da catástrofe da enchente que alagou o Rio Grande do Sul. Nós podemos orar, trabalhar, trabalhos vistos, trabalhos não vistos, mas se Deus não operar poderosamente, não há conversão. Quando você compara isto com Atos 16, Paulo prega à beira do rio para aquelas mulheres, e o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Paulo poderia pregar o seu melhor sermão, mas se o Senhor não abrisse o coração dela, não haveria conversão ali. Então, um planta, outro rega, mas o crescimento provém do Senhor. Somente Deus pode, de fato, gerar vida. Somente Deus pode gerar fé. Somente Deus pode nos fazer entender salvadoramente a mensagem do Evangelho. Somente Deus pode transformar o nosso coração. Aquele que nos criou é o único que pode recriar-nos. E por isso que ele fala, eu plantei, Apolo regou, trabalhos que Deus usa pela sua graça, mas o crescimento vem do Senhor. E aqui, meus irmãos, não havia um argumento de Paulo para justificar um possível fracasso. Porque ele poderia dizer, olha gente, o crescimento vem de Deus, eu plantei, Apolo regou. Mas ele está se dirigindo a uma igreja fruto daquele trabalho, dizendo, olha, eu plantei, Apolo regou, aqui estão vocês. Isso é fruto desse trabalho. Mas não se esqueçam, o crescimento foi dado por Deus. Deus é quem dá o crescimento da igreja conforme a sua soberana vontade. Deus, então, ele se vale, ele usa de seus servos. O método estabelecido por Deus é a exposição da sua palavra, mas Deus opera quando e como quer. Por isso que sempre a exposição da palavra, o ensino da palavra deve vir acompanhada da oração, para que Deus desvende o entendimento, não só o nosso, mas daqueles que nos ouvem, para que possam compreender esta mensagem do Evangelho. Deus é quem dá o crescimento. Quando nós vamos ver o livro de Atos, observamos que enquanto a igreja, ela vivia o Evangelho, o Senhor acrescentava o número dos salvos. É muito interessante algumas narrativas lá em Atos 2, a começar de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em Atos 5, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Em Atos 6, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E assim vamos ver em Atos 9, em Atos 28, havia uma perseguição ferrenha contra a igreja
Tiago foi morto, Pedro foi preso e a igreja crescia. E a palavra diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando nós terminamos o livro de Atos, ficamos bem sem saber, mas ali há uma continuidade natural. A ideia é mostrar que Paulo chegou à capital gentílica. Ele está preso, mas aprove a Deus que assim fosse o modo que ele pregasse ali. E ali tem uma casa alugada, ele recebe pessoas e ele continua pregando a mensagem. O evangelho havia chegado até Roma. Então, o reino de Deus, o edifício de Deus, a seara de Deus, a lavoura de Deus, seja qual for a figura que usemos, Deus é quem dá o crescimento. E um terceiro aspecto que eu destaco aqui nesse texto da lavoura de Deus é que todas as coisas pertencem a Deus. Vejam os versos de 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Voltamos sempre ao partidarismo, Paulo retoma essa questão. Gente, vocês estão brigando por causa de quê? Nós somos servos, o Senhor por sua graça nos usa. É o Senhor quem tem o controle de toda a realidade, é o Senhor que faz a igreja crescer, e mais, tudo pertence ao Senhor. É Deus quem formou a igreja, é Deus quem dá o crescimento à igreja, é Deus quem preserva a sua igreja. Portanto, vocês gastarem o seu tempo brigando, isso é coisa infantil e pecaminosa. Tudo é de Deus, e se tudo é de Deus, tudo é nosso, no sentido de que nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Meus irmãos, olhemos a igreja como algo que pertence a Deus. A igreja é um milagre de Deus. Nada foi mais atacado na história do que a igreja. No século XIX, nada passou por um ataque mais severo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi avaliada de todas as formas possíveis e inimagináveis para destruí-la, para dizer que ela não era divina, para dizer que ela era mentira, que ela não procedia de uma fonte verdadeira. E a palavra de Deus permanece. Tudo é vosso, tudo é nosso, porque tudo é de Deus. E Deus comunica esta graça à igreja. É preciso que nós, então, com humildade, consagração, sirvamos a Deus dentro do propósito de que Ele tem, porque esta lavoura pertence a Ele. Não haverá frustração, não haverá derrota. Haverá momentos, sem dúvida, que nós olharemos para a igreja e teremos a sensação de que ela não tem mais jeito, que ela está perdida, o fracasso é evidente ou iminente. Mas isso não é fato, porque a igreja não é nossa. Ela não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas, de nenhum de nós. A igreja continua sendo igreja de Deus. Paulo está plenamente convicto em ensinar que a glória da igreja não está em homens, a glória da igreja está em Deus. Eu quero concluir destacando alguns pontos. É que mesmo sendo verdade que o crescimento da igreja provém de Deus, e é fato, devemos trabalhar arduamente dentro do serviço para o qual Deus nos chama. Reparem, a igreja não é nossa, o crescimento vem de Deus, mas Deus se dignou em nos colocar como cooperadores. Cooperemos então intensamente dentro daquilo que Deus nos confere para fazer. Um segundo ponto é que devemos ter paciência. Muitas vezes nós não vemos o fruto do nosso trabalho imediatamente, e quando isso demora muito, a tendência é de haver um desânimo. E Tiago usa essa figura para nos tranquilizar quando escreve: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, usa a figura da lavoura, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações,
pois a vinda do Senhor está próxima. Um outro aspecto, devemos lembrar que a igreja é de Deus. Devemos trabalhar, orar, zelar pela fé. No entanto, nós não somos donos da igreja, nós somos servos da igreja a serviço do reino de Deus. Um outro ponto ainda que eu destaco é que não há diferença qualitativa em nosso serviço. Não existe um serviço mais importante ou menos importante. O que nos distingue é como fazemos o nosso serviço. Como realizamos o nosso serviço? Uma pequena tarefa, uma grande tarefa visivelmente. Como nós desempenhamos essa tarefa? Paulo, Apolo, Cefas, qual era o mais importante? Não há distinção quanto a isso. A seriedade no trabalho de Deus é que vai envolver de fato a nossa consagração. E o último ponto, meus irmãos, todos somos servos, seja qual for o trabalho que nós exercitemos na igreja, devemos fazer para a glória de Deus, porque Deus é quem nos chama, Deus quem dá crescimento e tudo pertence a Deus e Ele tem a perfeita escala de valores. Portanto, sirvamos a Deus com integridade, com dignidade, para a sua honra e seu louvor. Amém.